Olá, nono ano, tudo bem? Em História, nós estamos começando o livro 2, certo? Já estamos na nossa segunda unidade. Vamos nos preparar para os simulados, mas não precisa ter pressa, creio eu. A gente vai com calma, falando ponto por ponto, certo? Nós vamos falar agora de mais ou menos 100 anos atrás, ou quase 100 anos atrás. É sobre o ano de 1921. O assunto de vocês, para quem prestar atenção e para quem estiver usando o livro, que é importante, começa falando da crise de 1929. Mas eu retorno para 1921 porque o capitalismo ele é um sistema que surgiu do racismo. Os brancos europeus, com a visão racista de mundo que eles têm, criaram uma forma de economia onde eles vão controlar a riqueza. E o capitalismo é isso, propriedade privada onde poucas pessoas brancas controlam a riqueza. Por que eu estou falando isso? Porque o assunto é crise do capitalismo e vocês vão perceber que, antes de entrar na crise, os Estados Unidos não tiveram vergonha, não tiveram problema em destruir uma cidade que estava crescendo e se desenvolvendo. Ironicamente, 10 anos depois, os Estados Unidos vão afundar. Então veja, primeiro você destrói uma cidade que está crescendo. E depois você percebe que o seu sistema está falhando e você foi à falência, como os Estados Unidos foram. Que cidade é essa que eu estou falando? Eu estou falando da cidade de Greenwood, certo? É um nome em inglês. Depois eu vou mandar para o grupo a imagem do acontecimento, o nome da cidade, certo? Também é conhecido como o Massacre de Tulsa, certo? O que essa Greenwood tinha? Era uma cidade de maioria de pessoas negras que conseguiu promover uma industrialização. Conseguiu fazer fábricas, conseguiu fazer lojas, conseguiu ampliar, expandir o tamanho da cidade e a população estava crescendo. Ganhou o título na época, 1921, de Black Wall Street, ou seja, uma cidade negra nos Estados Unidos que estava tendo um rápido desenvolvimento industrial. E o que o governo branco dos Estados Unidos fizeram? Jogaram bombas na cidade. Veja que absurdo. Tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos, pega aviões para jogar no seu próprio país. Mas é porque para eles pessoas negras não são estadunidenses, não são bem-vindas. Por isso que eu falei que o capitalismo é um sistema racista. A crise de 29 é a crise do capitalismo. Anotem isso no caderno sobre o massacre de Tulsa, certo? Anote sobre a cidade de Greenwood na nossa aula durante o Zap. Eu vou estar mandando todos esses detalhes, mas anotem mais de uma vez. Anote no livro, anote no caderno por onde vocês vão estudar, certo? Então, esse massacre de Tulsa é um grande exemplo de como não adianta apenas se desenvolver nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos vai estar sempre perseguindo a população negra. E eu digo sempre porque isso se repetiu de várias maneiras ao longo da história dos Estados Unidos. Então, a crise de 1929 tem relação com o fim da Primeira Guerra Mundial e tem relação com os problemas do capitalismo. O que foi a crise de 1929? Na página 265 tem a palavra-chave: superprodução. Imagina uma fábrica que produziu em um mês o que vale para 2 anos. A gente pode parar de produzir porque já temos produtos para vender por 2 anos. Só que o capitalismo não pode parar de produzir. Imagine, parar de produzir significa como parecido com o que nós temos nessa quarentena. Significa que as fábricas vão fechar. Imagina uma fábrica fechar por 6 meses. Não, eu já produzi tudo que eu preciso para esse ano.
Só preciso voltar a produzir no começo de 2021. E os trabalhadores ficam desempregados. Só que o problema dessa grande produção, dessa superprodução, é que do outro lado os consumidores não conseguiram comprar, não tiveram dinheiro. Isso gerou uma estagnação. Foram nos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, muitos anos de superprodução. E o problema é que essa superprodução não foi consumida. Quer dizer, então, que as mercadorias estão sobrando, estão acumulando nos estoques. Se acumula nos estoques, o preço começa a cair. Então, você faz um produto esperando vender por um valor X e você vai vender pela metade disso. Seu lucro não vai vir como você planejou. E acontece um ciclo negativo. A empresa não vende, ela não lucra, se não lucra, não paga o trabalhador porque não tem dinheiro, demite o trabalhador e a trabalhadora. Qual vai ser a nova parte desse ciclo? A trabalhadora sem salário não compra novos produtos. Se não compra novos produtos, a empresa não vende. A trabalhadora sem salário não paga suas dívidas. Se não paga suas dívidas com o banco também não lucra. E aí vira uma bola de neve onde ninguém trabalha, ninguém consome, ninguém lucra e o sistema para. Colapso. Certo? E isso é a introdução para a crise de 29. Nós vamos falando com calma, nós temos bastante tempo e vamos ver como essa crise atingiu o Brasil. Porque o capitalismo cada vez mais, e hoje é uma prova disso, os países são dependentes um do outro, né? Se há uma crise na Alemanha, países da Europa sofrem essa crise. Se há uma crise na China, países da Ásia e países como o Brasil também sofrem com a crise que a China tem, né? É a interdependência que existe entre os capitalistas. Valeu, nono ano, estamos começando, certo? Já já a gente dá continuidade.